No divórcio, a vida de uma pessoa muda antes e depois e o quanto isso muda depende de como o divórcio aconteceu. No meu caso, foi a traição da minha esposa. Eu era um cara gentil e bom. Tentei fazer tudo honestamente. Mas minha esposa, que queria novas sensações, mudou completamente minha vida. Fale sobre chorar na sua cerveja. Ele estava, literalmente. Quando cheguei, ele estava na quarta ou quinta cerveja. Algo tinha acontecido e eu estava um pouco atrasado. Deslizei para o banco ao lado dele, apontei para ele, e logo outra cerveja foi colocada na sua frente. Pedi uma Boiler Maker. Estava horrível lá fora, granizando de lado com um vento forte, parecendo grãos de areia batendo no seu rosto. Eu precisava de algo para me aquecer rapidamente. Coloquei o copo de conhaque na caneca e virei tudo de uma vez. O próximo desceu ainda mais fácil. Depois disso, voltei a beber só cerveja, tendo alcançado o brilho rosado que eu estava almejando. Pensei em cuidar disso até ir embora. Tony estava começando a perder o controle. Então, consegui uma mesa para nós e pedi comida para ele, pedindo para ele parar de beber por um tempo. Eu queria que ele estivesse sóbrio o suficiente para entender completamente nossa conversa. Ele devorou uma dúzia de asas apimentadas e um grande pedido de batatas fritas. Acho que ele não deveria ter pulado o almoço mais cedo. Eu sabia que ele nunca a encontraria em uma hora, e ele não encontrou. Ela estava bem ali na minha frente, então ela simplesmente se levantou e desapareceu. Eu chequei a mãe dela, as amigas dela, as pessoas com quem ela trabalha. Ninguém sabia de nada. Ele fez uma pausa e tomou um gole de cerveja. Você acha que Chris me trairia? Estamos casados há apenas um ano. Ela realmente poderia fazer algo assim? Deixei-o devagar por um minuto antes de pará-lo. Tony, seja honesto aqui. Não foi assim que você a conquistou? Sua boca ficou aberta por um momento antes de começar a reclamar. Seu idiota! Como você pode dizer algo assim? Tentei manter uma expressão séria, esperando que ele não visse meus olhos através da iluminação fraca e da névoa alcoólica. Posso dizer isso, Tony, porque é verdade. Vocês dois eram casados quando ficaram juntos com os melhores amigos um do outro na época. Há um padrão aqui. Se ela vai trair o marido, o que a impede de fazer isso de novo? Ela tem alguma prática agora. Ela provavelmente é muito boa em esconder isso. Ele estava ouvindo atentamente, você quase podia ver a ideia tomando conta de seu cérebro confuso. Continuei. Talvez ela esteja passando muito tempo com as amigas. Ela costuma sair com as garotas? Já se perguntou onde ela está quando você está jogando boliche e ela não atende o telefone fixo? Ou quando o celular dela vai direto para o correio de voz e ela retorna a ligação alguns minutos depois, sem fôlego? É tudo facilmente explicável. Motivo e oportunidade. Tony, se ela quiser trapacear, ela encontrará um jeito e não há nada que você possa fazer sobre isso. Não, não, ele choramingou, segurando a cabeça. Ela me ama. Diz o homem que estava em cima de Glória quando entrei. Deixa eu adivinhar. Você só precisava de um ombro para chorar. Glória era conhecida como uma pessoa de quem era fácil tirar vantagem. Ela tinha seus próprios problemas. Ela era atraente e definitivamente inteligente. Mas era difícil para ela dizer não. Ela flertou comigo. E diferente da maioria daqueles que a conheceram em um bar, ficaram bêbados e a levaram para um lugar barato, eu realmente a convidei para um encontro normal. Paguei o jantar para ela, levei-a para dançar e, no final da noite, levei-a para casa. Trocamos alguns beijos carinhosos e eu fui embora. Na noite seguinte ela me atacou. Por que você foi embora? Porque o encontro acabou. Aliás, eu me diverti muito. Eu adoraria fazer isso de novo algum dia. Concordarei sempre que você pedir, ela disse com um sorriso. Mas você sabe o que quero dizer. Você entende o que eu realmente queria? Por quê? Por que o quê? O que é? Ela perguntou, claramente confusa. Por que você quis dormir comigo? Por que eu te convidei para um restaurante e tentei te entreter?
Por que você pensou que era isso que eu estava tentando alcançar, que você se sentia obrigado a mim? A novidade é que eu gosto de conhecer alguém em quem eu esteja interessado. Vamos ver se funcionamos juntos, se eu quero ir além do primeiro encontro. Tenho 32 anos e meus dias de namoro casual já acabaram há muito tempo. Se é tudo o que você quer, então todos os caras neste bar e algumas mulheres adorariam te conhecer. Mas não é sobre mim, querida. Tem certeza de que você é um homem? Você não é um herói de romance trazido à vida por alguma estranha maldição ou magia, é? Apenas um cara, eu ri, talvez um pouco incomum, mas ainda assim apenas um cara. Conversamos um pouco mais. Antes de terminarmos, ela me fez uma pergunta que eu mal conseguia responder. O que há de errado comigo? Relaxa. Por que estou fazendo tudo isso? E, por favor, seja honesto. Eu aguento. Suspirei. Não te conheço muito bem, mas vou te dizer o que penso com base no que sei. Acredito que algo no seu passado a deixou insegura e danificou sua autoimagem. Pode ser por isso que você dorme com qualquer um que peça. Você é uma mulher atraente, Glória, mas ficar sentada neste bar está cobrando um preço de você. Não é para ferir seus sentimentos, mas você ganhou um pouco de peso e sua pele está sofrendo com a falta de luz solar. Observei seu rosto enquanto minhas palavras eram absorvidas. Estranhamente, ela não parecia magoada. Ela parecia mais pensativa. Aqui vai o conselho do Dr. Chiu. Passe menos tempo em bares, inscreva-se em uma academia ou aula de exercícios, talvez comece a correr. Passe mais tempo ao ar livre. Aprenda a dizer não. E Glória, faça isso por você, não porque outra pessoa lhe disse para fazer. Aprenda a amar a si mesmo antes de tentar encontrar o amor com outra pessoa. Ela sentiu algumas vezes, levantou-se, me beijou na bochecha e foi embora. Não a vi mais por 2 semanas. Voltando minha atenção para Tony, pensei que deveria ter sido mais empática com ele, tendo sido traída antes. 4 anos depois, ainda doía. Aposto que era isso que ela dizia ao primeiro marido toda vez que voltava para casa depois de passar um tempo com você. Ela pode até ter falado sério, quem sabe com certeza. Você provavelmente disse a mesma coisa para sua esposa naquela época. Talvez vocês dois realmente acreditassem na época. Quando foi que parou de ser uma aventura e começou a se tornar um relacionamento? Eu o deixei cambaleando, e eu não estava desistindo. Até suas memórias dolorosas ressurgiram. Ele precisava ver o tipo de pessoa que ele era. O marido dela trabalhava muito. Quer dizer, ele era meu melhor amigo, mas ele era tão sério o tempo todo. Minha esposa não era tão ruim, mas às vezes ela tinha que trabalhar muitas horas. Eu ligava, esperando falar com Charlie, mas ele não estava lá, e acabávamos conversando. Começamos a comer fora juntos de vez em quando. Charlie sabia disso. Não estávamos tentando esconder nada, e ele realmente me agradeceu. Jen, sua esposa, estava concorrendo àquela promoção, então ela se esforçou e viajou, mesmo odiando. Ela estava bem com a gente passando um tempo juntos, dizendo que sabia que eu estaria salvo da tentação se estivesse com sua melhor amiga. Ele fez uma pausa, um leve sorriso no rosto. A primeira vez foi um acidente. Nós nos atropelamos, eu não conseguia nem dirigir, então tivemos que pegar um táxi de volta para a casa dela. Abrimos outra garrafa de vinho e quando acabou estávamos todos um em cima do outro. Deus, como nos sentimos mal na manhã seguinte, juramos que nunca mais aconteceria e que nunca contaríamos. Duramos cerca de 4 meses antes que acontecesse de novo. Jen estava em Cleveland, e Charlie estava em Atlanta. Nós nem saímos de casa. Assim que nos vimos, agarrei sua mão e a levei para o quarto. Ela era ótima, cara. Assim que as comportas se abriram, começamos a nos encontrar sempre que eles estavam na cidade, tínhamos almoços longos e passávamos a tarde na casa deles porque ela não estava trabalhando. Nós éramos descuidados, e um dia eles dois nos pegaram. Jen estava gritando, ele estava gritando, Chris estava chorando, e eu estava sendo idiota. Eu estava prestes a bater em Charlie quando Jen me bateu com sua bolsa.
Pareceu-me que ela estava cheia de pedras, mas essas eram suas coisas de sempre. Ela conseguiu deslocar meu maxilar. Ainda dói quando o tempo está frio e úmido. Ele fez uma pausa, esfregando o maxilar, perdido em memórias. O que aconteceu então? Perguntei, já sabendo a resposta. Resumindo, todos nós nos divorciamos. Acabei perdendo muito no acordo, porque este não é um estado sem culpa, e Chris não se saiu muito melhor. Ela ficou com 40%, enquanto ele ficou com 60%. Ele insistiu que vendessem a casa, a menos que ela pudesse comprar a parte dele, sabendo quanto ela amava e o tempo que ela gastou fazendo dela uma vitrine. Ela não tinha dinheiro para isso, então a casa foi vendida. Ela também recebeu a pensão mínima por 3 anos, a menos que se casasse novamente. O negócio era protegido por um acordo pré-nupcial. Mas vocês me disseram que se casaram menos de 1 ano depois. Interrompi quando ele parou para tomar um gole. Isso não custou a pensão para ela? Custou, mas não era muito para começar. Eu tinha um bom emprego e ela voltou a trabalhar. Tínhamos uma vida decente, não o estilo de vida que tínhamos antes, mas nossas contas estavam pagas e sobrou um pouco. Estamos planejando comprar uma casa no ano que vem. Bom para vocês. Eu tive uma casa uma vez, anos atrás. A propriedade é uma coisa linda. Realmente era. Eu me lembrava bem. Ele suspirou. Bem, os planos podem mudar. Eu simplesmente não sei agora. Anime-se, eu disse calorosamente. Tenho certeza de que não é nada. Deixe-me contar sobre minha noite. Conheci alguém. Um verdadeiro partido. Ela é tudo o que eu quero em uma mulher. Acho que ela tem sentimentos por mim, mas tem um inconveniente. Ela já é casada. Seu olhar bêbado retornou. Seu demônio astuto. Nunca imaginei que você fosse atrás de uma mulher casada. Seja cauteloso, cara. Pela minha experiência, alguns maridos podem ficar bem desagradáveis se descobrirem. Ele fez uma pausa, sorrindo. Mas é emocionante, não é? Como caçar uma espécie em extinção ou dar uma volta de Maserati. Você sabe que é errado e ilegal, mas isso faz parte da emoção. Eu suspirei. Sim, bem, provavelmente não vou fazer isso. Ainda assim, ela é uma verdadeira beleza. Tome outra bebida comigo e eu te levo para casa. Podemos pegar seu carro amanhã. Ele resmungou, mas concordou. Ele já tinha uma condenação por DUI e não podia arriscar outra. No caminho, olhei para ele. Ele dormia profundamente, com saliva escorrendo do canto da boca. Se eu não tivesse lhe dado informações, feito comentários aleatórios e feito perguntas vagas, ele teria permanecido no escuro. Seu trabalho sofreu, ele dormiu mal, e eu suspeitei que ele encontrou consolo na autoindulgência frequente. Eu dirigi até sua casa, onde sua esposa, Chris, apareceu, esperando vê-lo. O que você está fazendo aqui? Relaxa. Onde está Tony? Ela perguntou. Ele está dormindo. Eu o trarei para dentro se você segurar a porta, eu respondi. Embora houvesse raiva em seus olhos, ela me ajudou a colocá-lo na cama. Tirando os sapatos e afrouxando a gravata, ela deu um passo para trás. Isso deve ser o suficiente. Estarei no quarto de hóspedes esta noite. Obrigada por trazer de volta. Você é uma amiga melhor do que ele merece, ela disse. Eu sou exatamente o tipo de amiga que ele merece, pensei comigo mesma quando pedi para ela trazer café. Tomei uns drinks, mas não estou bêbado. Como não temos trabalho amanhã, passo depois do almoço para levá-lo para pegar o carro. Você se importa? Eu sugeri. Felizmente, não era tarde demais, pois ele estava muito bêbado antes das 10. Chris concordou, e tivemos uma agradável conversa de 90 minutos. Ela parecia um pouco solitária, então eu direcionei a conversa para ela, querendo saber mais. Por que eu fiz tudo isso? Porque ela era a mulher casada que eu desejava, e eu estava determinado a conquistá-la. Eu era uma pessoa desprezível? Absolutamente, mas eu tinha meus próprios motivos.
Antes de me transformar em uma pessoa incrivelmente desagradável, eu acreditava que era um homem decente. Eu não me entregava a bebidas excessivas, drogas, jogos de azar ou perseguia outras mulheres. Sandy, minha esposa, costumava me comparar a um escoteiro. Eu trabalhava diligentemente em um emprego respeitável, estimava minha esposa e até frequentava a igreja. No entanto, acontece que Sandy não queria um escoteiro. Ela desejava alguém menos virtuoso, e o encontrou. Então ela encontrou outro. Quando a peguei, ela já estava no cuzão número 3. O que me pegou desprevenido foi sua audácia absoluta. Parecia que satisfazer todos os seus desejos inflava seu senso de direito. Ah, supere isso. Eu ainda te amo, só preciso de um pouco mais. Você tem ganhado extras durante quase todo o nosso casamento. Ainda não te fez mal, fez? Eu garanto que eles sejam discretos e não invadam nosso tempo juntos. Faça birra, haja tolamente, e eu vou te tirar tudo o que você tem. Sem que ela soubesse, ela já tinha tirado tudo o que eu valorizava. O resto eram apenas posses materiais, que eu sempre poderia substituir. O advogado que contratei ecoou sentimentos semelhantes. Confessar irregularidade significava pouco sem evidências tangíveis. Mesmo assim, minhas perspectivas estavam limitadas a uma chance de 50%, na melhor das hipóteses. Recorri à contratação de um investigador particular, grampeando a casa, instalando rastreadores de GPS no carro dela ou plantando grampos na bolsa dela. Não. Em vez disso, comprei um pequeno gravador na Best Buy por $39 e entrei em contato com ela, propondo outra chance de reconciliação. Finalmente, ela zombou, ditando a hora e o lugar para o nosso encontro, e nem pense em fazer nada. Eu vou ficar de olho. Esse plano caiu por terra. Com a ajuda de uma amiga dos meus pais e do marido dela, fomos ao restaurante que ela escolheu. Usando uma técnica que ela tinha visto na TV, apesar de ser parcialmente surda, ela tinha fones de ouvido e um dispositivo do tamanho de um telefone que amplificava o som. De 3 mesas de distância, eles gravaram a conversa inteira. Eu ainda tenho a gravação. Em vez de buscar reconciliação, ela passou 40 minutos me dando as boas-vindas a uma nova vida como um corno complacente, delineando um conjunto de regras para eu obedecer. Eu me esforcei para manter uma atitude composta, informei a ela que consideraria suas propostas e fui embora. Não houve abraços ou beijos trocados. Meu casamento não terminou com um estrondo. Não provocou nem um sussurro. No entanto, isso rendeu uma risada do meu advogado. Ele achou engraçado quando insisti que ela recebesse tudo, a casa, os carros, o barco e mais. Ela também assumiu todas as responsabilidades financeiras. Eu só retirei 20 mil da nossa poupança, que ela, em sua arrogância, não conseguiu fechar, e desapareceu por 3 anos. Eu possuía um conjunto de habilidades muito procurado no Oriente Médio. Não, eu não era um mercenário. Minha única briga de verdade foi na 3ª série, e acabei sendo espancado feio. Depois disso, meu pai me matriculou no Golden Gloves. Eu era bastante proficiente nisso, mas nunca levei isso a sério. Minha especialidade era linhas de engarrafamento. A empresa para a qual eu trabalhava produzia suco e molho de maçã e, durante a entre-safra, nós subcontratávamos uma empresa de bebidas esportivas. Quando adquirimos uma nova máquina de etiquetagem que ninguém sabia como operar ou consertar, eu assumi a responsabilidade de descobrir por mim mesmo. O manual era abaixo da média, e a empresa não tinha ninguém disponível para nos ajudar. Por tentativa e erro, conduzi experimentos, e eventualmente, dominei a máquina. Reformei completamente o manual, simplificando as instruções e adicionando uma seção de solução de problemas. Quando a produção aumentou em 30%, isso chamou a atenção de todos, levando os executivos corporativos a visitar e investigar. Impressionada com meu trabalho, a empresa de bebidas esportivas me compensou pelo manual e o implementou em suas outras instalações. Eles até me ofereceram um emprego, mas era em Chicago, e considerando que era fevereiro, minha esposa rapidamente vetou a ideia. No entanto, meus esforços me renderam reconhecimento, e um headhunter entrou em contato com ofertas de emprego em vários locais e empresas, todas as quais recusei até meu casamento desmoronar.
Na próxima vez que ele ligou, mencionei que contemplaria sua proposta se ele pudesse localizar uma posição o mais distante possível da minha localização atual. Houve um breve silêncio na linha. Que tal a Arábia Saudita? Eles estão procurando ativamente alguém com seu conjunto de habilidades específicas. Bem, eu pedi algo muito distante. Eu não sabia que a Arábia Saudita cultivava maçãs. Não são maçãs, é água. Na verdade, eles têm um sistema impressionante. Eles convertem a água do mar em água doce e vendem tanto a água quanto o sal marinho extraído. É um processo eficiente sem desperdício. Eles precisam urgentemente de um gerente de produção, e a compensação é substancial. Qual é o problema? Deve haver um. Ele suspirou. O problema é que é a Arábia Saudita. Você estará a 8 milhas da cidade mais próxima e, se aceitar, a empresa não assumirá a responsabilidade. Embora a probabilidade de dano seja baixa, há um risco de sequestro para resgate, que é prevalente no entanto, você receberá uma semana de folga a cada trimestre, e eles até voarão com você para qualquer lugar que desejar. O salário é 3 vezes sua renda atual, com um bônus de assinatura de $15.000 após completar o primeiro ano e $10.000 no ano seguinte. Você será obrigado a assinar um contrato de 2 anos. Ele continuou com seu discurso de vendas. O lado positivo é que moradia e refeições são fornecidas, então suas despesas de vida serão mínimas, além de quaisquer luxos adicionais que você desejar. Você trabalhará 12 dias e terá 2 dias de folga, com uma semana de férias a cada trimestre. Considere isso. Eu estava vacilando até que ela fez algo incrivelmente tolo. Quando saí do trabalho, avistei ela e seu atual babaca do momento no estacionamento. Inicialmente, eu os ignorei, mas então reconsiderei e me aproximei do carro dela, parado do lado de fora da janela dele. Acalme-se, venha para o meu lado. Essa bobagem já está se arrastando há muito tempo, ela franziu a testa enquanto ele usava um sorriso bobo. Eu posso te ouvir perfeitamente daqui, sabia? Você precisa ir. Não tenho interesse em falar com você ou com sua última conquista. Ele sabe que é o terceiro desde que nos casamos, ou você já lhe declarou amor eterno? Antes que ela pudesse responder, ele interrompeu. Imaginei que não era o primeiro, mas planejei ser o último. Ela está com um homem de verdade agora. Vou mantê-la sob controle. Apreciei sua expressão por um momento. Aposto que foi o que a primeira disse. Espero que você tenha um bom emprego porque ela é de alta manutenção. A frase favorita dela é, eu quero. E se você já tocou na neve, você vai entender o quão fria sua cama estará até que ela consiga o que deseja. Agora vá embora e nunca mais volte aqui. Na verdade, se você conseguir convencer a vagabunda a nunca mais falar comigo, eu farei valer a pena. Desde que terminamos, conheci algumas mulheres deslumbrantes. Da próxima vez que ela te deixar na mão ou insultar sua masculinidade, me ligue. Vou tentar te arrumar um encontro. É surpreendente, de verdade. Quando ela mencionou você para mim, ela disse que seu pacote não está à altura do meu. Você só será mais fácil de manipular, e se ela quiser algo maior, ela irá procurar. Ela fez isso comigo 3 vezes, e eu estava alheio. Pense nisso. Eu casualmente coloquei minha mão no meu zíper. Você quer dar uma última olhada nisso, querida, como nos bons e velhos tempos? Quando eu for embora, isso vai ficar comigo. Ela estava furiosa. Pessoas próximas ouviram a conversa e sorriram feito loucas. Ela estava tão corada que fiquei com medo de que ela pudesse ter um derrame. O bebê finalmente chegou ao limite. Vou te machucar, ele gritou, abrindo a porta. Eu estava fora do alcance dele, e quando ele esticou a perna, agarrei a porta com as 2 mãos e a empurrei com toda a minha força. Ele não esperava isso e desmaiou. Dei um passo para trás, peguei meu telefone e disquei 911. Logo a polícia chegou, seguida por uma ambulância. Ele tinha ferimentos na parte inferior da perna esquerda. Eles entrevistaram as testemunhas que pedi para ficar, e depois que a terceira pessoa confirmou que ele tinha me ameaçado, eles simplesmente registraram um boletim de ocorrência. Minha futura ex-esposa ficou furiosa quando descobriu que eles não iriam me prender.
Por que você não o prende? Ela gritou para o policial. Por que deveríamos prendê-lo, senhora? Pelo que posso dizer pelo depoimento de testemunhas, ele não ameaçou ninguém, e insultar alguém ainda é permitido por lei. Seu amigo o ameaçou quando ele saiu do carro, e ele agiu em legítima defesa. Você gostaria de ir ao hospital com seu amigo agora? Ele se virou para mim. Você gostaria de obter uma liminar contra eles? Com base no meu relatório, seria bem simples. Talvez isso lhe poupe alguns problemas no futuro. Ele estava de costas para ela e sorria. Obrigado, policial. Eu não tinha pensado nisso. Amanhã cedo vou descer para preencher os papéis. Olhei para Debbie e sorri. Ela respirou fundo, mas decidiu não falar, sentou-se ao volante e foi embora. Eu tinha mais um truque na manga. A menos que eu esteja enganado, não há seguro naquele carro, policial. Talvez você queira verificar isso. Como o carro estava no meu nome, cancelei o seguro 2 semanas atrás. Surpresa de merda. Ela estava parada ao lado do carro dela tentando explicar as coisas 20 minutos depois quando passei dirigindo. Buzinei e acenei. Ela olhou para mim e a compreensão a atingiu. Eu quase podia ouvi-la gritando enquanto eu dirigia para longe. A Arábia Saudita foi uma experiência interessante. Não foi agradável nem insuportável. Foi simplesmente monótono. Nossa rotina consistia em trabalhar, comer e dormir. Tínhamos acesso à TV via satélite, aos últimos filmes em vídeo, uma academia e quadras de basquete e tênis. Também tínhamos acesso à internet, o que nos permitia conversar com amigos, usar o Facebook e até mesmo fazer aulas online. A força de trabalho tinha muito poucas mulheres por razões óbvias. As que estavam lá geralmente eram casadas com outro trabalhador. Ter tantos homens e tão poucas mulheres naturalmente levava a problemas. Quando o desejo fica forte o suficiente, uma aliança de casamento não desencoraja muito. Mais da metade dos casais ou saíram antes do fim do contrato ou acabaram se divorciando. Eu mantive meus desejos sob controle até visitar a França a cada trimestre. Apesar da reputação de rudes e da opinião ruim sobre os americanos, descobri que as garotas francesas ainda gostavam de estar conosco, especialmente se gastávamos dinheiro com elas. Aprendi a evitar as cidades maiores. As menores geralmente eram mais amigáveis, as garotas eram mais limpas e os preços eram mais baixos. Eu amava a Riviera, especialmente as praias de nudismo. Visitei alguns cassinos e vi pessoas perdendo dinheiro. Joguei um pouco, só o suficiente para evitar ser expulso. Fiz uma aposta em um jogo que eu não conseguia nem pronunciar ou entender e deixei rolar 5 vezes antes de sacar. Fiquei chocado ao saber que tinha ganhado 80 mil euros. Sem saber o que fazer com isso, depositei no cassino. Nas minhas próximas férias, recebi um pequeno quarto de cortesia com todos os extras. Perdi 8 mil, o que deixou a gerência feliz. Na minha viagem seguinte, ganhei de volta mais 20 mil. Na próxima vez, fiquei um pouco bêbado e tolo e perdi 40 mil. Nunca mais voltei depois disso. Surpreendentemente, os anos passaram bem rápido. Graças aos meus ganhos com apostas, decidi que não ficaria mais um ano. Quando anunciei minha decisão, eles me surpreenderam ao me oferecerem o cargo de gerente assistente com um aumento de 40% no salário e um bônus de assinatura de 30 mil. Depois de alguns dias de consideração, aceitei. Mantive contato com meu advogado e falava com minha mãe e meu meio-irmão uma vez por mês. Meu ex, para dizer o mínimo, não ficou feliz quando deixei o país. Eu tinha dado procuração ao advogado. Foi bem direto, na verdade. Ela recebeu todos os bens conjuntos do casamento, exceto os 20 mil dólares que eu tinha pegado. O patrimônio líquido era significativamente maior do que a dívida, então, apesar das objeções dela, o juiz concedeu o divórcio, observando que os bens cobririam mais do que qualquer pensão alimentícia que ela pudesse receber. Naturalmente, ela não poderia pagar tudo sem minha renda, e seu novo parceiro saiu bem rápido, afirmando que não estava disposto a pagar por coisas que nunca teria. Ela conseguiu vender a casa com um pequeno lucro, junto com meu barco e tudo mais, e então deixou a cidade. Acabei trabalhando mais um ano como gerente de fábrica.
Eu poderia ainda estar lá se não tivesse recebido uma ligação da minha mãe. Ela estava chorando. Este é Charlie. Ele sofreu um acidente sério. Você precisa ir para casa. Charlie era meu meio-irmão. Mamãe se casou com o pai dele há 12 anos, 3 anos depois que meu pai biológico desapareceu. O pai dele era um bom homem. Ele tratava minha mãe bem e parecia me amar. Depois de cerca de 1 ano, comecei a apresentá-lo como meu pai, o que ele pareceu gostar. Charlie tinha cerca de 10 anos quando eles se casaram. Eu nunca tinha tido irmãos antes, mas eu tinha idade suficiente para ficar feliz quando ele estava por perto. Uma vez dei uma festa para ele quando separei uma briga depois da escola. Ele estava perdendo, e eu intervim para ajudar. Eu era uma estudante do ensino médio, e ele estava na primeira série do ensino médio. As escolas eram perto, então eu vim para pegar Charlie e nos levar para casa. Deixem ele em paz, seus babacas. Se vocês tocarem no meu irmão de novo, vocês estão encrencados. Entendi. Sou um cara bem grande, e os valentões de 12 e 13 anos recuaram rapidamente. Competi no Golden Gloves, como mencionei antes, e até ganhei um campeonato regional aos 15. No entanto, logo percebi que não tinha habilidade suficiente para seguir carreira. No entanto, as habilidades que adquiri provaram ser úteis ocasionalmente. Naquela tarde, encontrei minhas luvas velhas e treinei com ele. Em pouco tempo, estávamos fazendo sparring ou treinando 4 dias por semana. 1 ano depois, valeu a pena quando ele se defendeu de 2 valentões que nem estavam mirando nele. Eu tinha 5 semanas restantes no meu contrato e já os havia informado que não o renovaria. Era hora de ir para casa. Dadas as circunstâncias, eles dispensaram minhas últimas semanas, me desejaram boa sorte e me fizeram prometer que consideraria retornar no futuro. Quando cheguei, ele estava em coma e as coisas não pareciam boas. O que aconteceu? Perguntei. Mamãe suspirou. As coisas não estão indo bem para ele ultimamente. Ele perdeu a esposa porque ela o traiu com seu melhor amigo, então sua empresa fechou. Ele começou a beber. Dizem que isso contribuiu para o acidente. Mantivemos vigília e rezamos, mas 8 dias depois, ele faleceu. Sua ex-esposa apareceu brevemente na visitação. Enquanto eu estava indo para o banheiro, vislumbrei uma mulher loira abraçando minha mãe. Ela tinha ido embora quando voltei. Ela não compareceu ao funeral. Acontece que eu era o executor do espólio dele. Além disso, embora sua empresa tivesse fechado, eles continuaram a lhe fornecer um salário integral e benefícios por 6 meses. Ele tinha 2 semanas restantes quando faleceu, então seu seguro cobriu a maioria de suas contas médicas. Ele também tinha uma apólice de seguro de vida paga pela empresa no valor de $50.000 com uma cláusula de indenização dupla. Como ele morreu em um acidente, a apólice foi paga. Ele havia mudado recentemente o beneficiário para mim. Ele também tinha uma apólice privada do mesmo valor nomeando nossa mãe como beneficiária, então nós dois recebemos $100. 000 cada. Suas economias cobriram as contas médicas restantes. Perguntei à minha mãe sobre sua ex-esposa. Ele tinha se casado cerca de 8 meses depois que eu fui embora, e eu nunca tive a chance de conhecê-la. Eu gostava dela. Ela era uma coisinha doce, confiante e gentil. Acho que ela realmente o amava. Se ela o amava, por que eles se divorciaram? Ele a deixava sozinha com muita frequência. Ele era motivado para ter sucesso, e seu trabalho exigia muitas viagens e longas horas. Sua melhor amiga, a cobra, ela disse isso com mais desgosto do que eu já tinha ouvido dela, a seduziu. Ele era casado, então ele arruinou 2 casamentos. Ela implorou para Charlie perdoá-la, mas ele estava muito magoado. Ela acabou se casando com a cobra. Não vai demorar muito para que isso imploda. Ela não merece, mas ele merece. Então lá estava eu. Com meus salários economizados e o pagamento do seguro de vida, eu tinha um pouco mais de $400.000 em dinheiro. Eu não precisava encontrar um emprego imediatamente, embora o headhunter que eu havia usado antes me ligasse quase semanalmente com oportunidades.
Eu disse a ele que queria tirar alguns meses de folga e que entraria em contato quando estivesse pronto para voltar a trabalhar. Falei com os amigos do meu irmão. Falei com a ex-mulher da cobra. Ele é um babaca. Eu estava apaixonada demais por ele para perceber. Gostaria de dizer que a odeio pelo caso, mas ela foi tão vítima quanto eu. Não acredito que ela se casou com ele. Agora você provavelmente já percebeu que a mulher que seduzia era a ex-esposa do meu irmão e a cobra era a Toni. Antes de decidir o que fazer, fiz minha lição de casa. Embora eu tivesse basicamente seguido em frente, minha experiência com minha esposa me deixou com uma opinião ruim sobre trapaceiros. Encontrei o diário de Charlie no computador dele abrangendo 6 anos. Ele escreveu sobre conhecer Chris e se apaixonar por ela. Ele preencheu 3 páginas com sua alegria quando ela concordou em se casar com ele, e com planos para o futuro deles juntos. No último ano, ele expressou preocupações sobre deixá-la sozinha, temendo que ela pudesse estar se afastando dele, e sobre a inocência e credulidade que o atraíram parcialmente para ela. A descoberta de sua traição surgiu em discursos desconexos e episódios de profundo desespero. Ele poderia tê-la perdoado se Toni não tivesse lhe dado fitas deles juntos, buscando vingança por sua própria esposa se divorciar dele. Sua última entrada foi 2 dias antes de morrer. Chris ligou para ele chorando, implorando por uma chance de conversar. Ele estava considerando, mas então Toni descobriu e lhe enviou mais fitas. Charlie parecia acreditar que Chris não sabia que estava sendo gravada. Ele estava bebendo na noite em que morreu, mas a autópsia mostrou que ele estava bem abaixo do limite legal. Acho que ele tinha muita coisa na cabeça e não estava prestando atenção. Entrar na vida deles foi surpreendentemente simples. Consegui um emprego na empresa dele, ganhando uma fração da minha renda anterior no exterior. Durante a entrevista, ignorei casualmente as perguntas sobre minha mudança de local, expressando o desejo de uma vida pessoal mais gratificante. Fiquei cansado da solidão. Trabalhar sem parar e ver mulheres apenas uma vez a cada 13 semanas deixa pouco espaço para uma existência significativa. Eu ansiava por me conectar com alguém, por me estabelecer. É difícil encontrar o parceiro certo quando você está no lugar errado. Minha explicação pareceu ser suficiente e na semana seguinte eu me vi trabalhando ao lado dele. Como esperado, ele exalava a mesma arrogância e egoísmo. Em 3 semanas, fui convidado para a noite semanal dos meninos em um pub próximo, onde generosamente comprei bebidas para ele até que ele ficasse incapacitado. Conversas com os outros homens revelaram um desdém unânime por ele. Fique de olho na sua mulher quando ele estiver por perto. Ele é um babaca, mas é esperto. Quando ele usa o charme, até a mulher mais virtuosa pode ser convencida. É uma pena, realmente. A esposa dele é a pessoa mais gentil que você vai conhecer e incrivelmente atraente. Depois da 3ª vez que saí com eles, me vi acompanhando-o até em casa. Estacionei, bati de leve na porta e quando ela atendeu, fiquei surpreso. Eu tinha visto fotos, mas elas não capturavam sua verdadeira beleza. Mesmo por baixo do manto, era evidente que ela tinha uma figura adorável, seu cabelo loiro quase platinado caindo solto de um rabo de cavalo. Seus olhos azuis impressionantes tinham uma pitada de tristeza e fadiga, desmentindo sua aparência jovem. Naquele momento, a incerteza tomou conta de mim. Olá! Não sei se Toni já me mencionou, mas estou tranquilo. Somos colegas há algum tempo. As coisas se empolgaram um pouco esta noite e achamos que era mais seguro para ele não dirigir. Ela apertou minha mão timidamente, então segurou a porta enquanto eu o guiava para o quarto, onde ele desabou na cama, dormindo quase instantaneamente. Quando comecei a endireitá-lo, ela insistiu para que eu o deixasse em paz. Chris me acompanhou até a porta, expressando gratidão por cuidar dele, e começou a fechá-la. Espere só um momento. Avise-o que ele pode me ligar se precisar de uma carona para o trabalho de manhã. Ele pode pegar o carro no caminho. Foi um prazer conhecê-lo, Chris. Boa noite. Depois de mais uma rodada de agradecimentos, ela fechou a porta. Eu criei uma estratégia para encontrá-los em um ambiente social. Devo admitir, Chris era bem marcante com um ótimo físico e cabelos loiros esvoaçantes. Seus lábios tinham um sutil arco de cupido e suas pernas eram realmente impressionantes.
Quase parecia que elas tinham que ser extraordinárias para sustentar seu notável traseiro. Ela parecia amigável. Quando fomos apresentados, Chris franziu a testa ligeiramente como se tentasse se lembrar de algo. Meu sobrenome não batia com o de Charlie ou da minha mãe, e ela nunca tinha me encontrado antes. Ela provavelmente tinha visto fotos antigas minhas. Naquela época, eu era mais volumoso. Você naturalmente ganha músculos quando uma de suas saídas é a atividade física, com cabelo muito mais curto e ostentando um cavanhaque. No final, revelei a verdade ao bom e velho Tony enviando a ele uma gravação de sua esposa o traindo comigo. Escondi minha identidade no vídeo, não dando a ele a oportunidade de identificar o homem que estava com sua esposa. Tony respondeu com ameaças, jurando vingança quando descobriu quem estava envolvido. Ele também jurou expulsar Chris. Vou dar uma lição nessa mulher primeiro. Depois que eu terminar com ela, ela não terá mais muita atração pelo novo parceiro. Essa é a coisa mais idiota que já ouvi você dizer, Tony. Vale mesmo a pena arriscar a prisão por causa dela? Simplesmente vá embora. Eu secretamente esperava que ele ignorasse meu conselho. Eu não queria que ela sofresse fisicamente, mas a ideia de Tony enfrentar quaisquer consequências não me incomodou. Liguei para Chris. É hora de um plano B. Tony está ciente, embora eu não tenha certeza do quanto. Não devemos ter sido tão cuidadosos quanto pensávamos. Ele está furioso e indo para casa. Venha para minha casa, estacione o carro na garagem e feche as portas. Se ele aparecer, não abra a porta. Ligue para a polícia imediatamente. Estarei em casa em breve e decidiremos o que fazer em seguida. Já planejei minha próxima mudança. A casa foi alugada, o carro foi alugado e meu emprego não era nada. Estávamos deixando a cidade o mais rápido possível. Ela já tinha mudado coisas pequenas e não queria levar os móveis. Pedi que ela fosse ao banco e sacasse exatamente metade do nosso dinheiro, tanto de cheques quanto de poupança, transferindo para uma conta somente em seu nome, principalmente para provocá-lo. Deu certo. Ela terminou, ele vociferou no trabalho. Ele tinha acabado de ser servido na frente de todos. Esqueça isso. Ela não pegou mais do que poderia ter pegado de qualquer maneira. Se você encontrá-la e machucá-la, você vai acabar na cadeia, gastando seu dinheiro com fiança e advogados. Ela se foi, cara. Tommy, outro amigo, está surpreendentemente razoável dessa vez. Ela claramente não quer ficar com você, deixe-a ir e encontre outra pessoa, parece fácil para você. Ele frequentemente se gabava de suas habilidades. O idiota sorriu, imaginando as possibilidades do futuro. Imagino que você esteja certo. Mas isso ainda me irrita. E eu gostaria de saber quem é esse idiota. Depois de me mudar, enviei a ele um vídeo legal que mostrava meu rosto o tempo todo. Quando terminei com sua esposa, tirei um momento para sorrir para a câmera e falar sobre minhas ações com mais detalhes. Ele era meu irmão, seu homem desprezível. Um homem decente que não merecia o tipo de abuso ao qual você o submeteu. Na minha opinião, uma parte significativa da culpa pela morte dele é sua. É hora de você pensar sobre seu estilo de vida. Ben compartilhou uma foto do seu rosto depois da colisão. Gostaria de saber quem contou a ele sobre seu namoro com Judy. Assim, deve ser eu. Espero sinceramente que se você cometer adultério novamente, a parte ofendida seja provocada o suficiente para se vingar. Se eu descobrir quem é, definitivamente terei uma conversa significativa com ele. Minha oferta sincera a você é que se mude e comece uma nova vida. Você está sendo vigiado de perto agora, e rumores estão se espalhando. Mais tarde, descobri que ele tentou outra mulher e acabou com 2 costelas quebradas e testículos severamente machucados como consequências. Eu não tive envolvimento. Ele descobriu o resultado sozinho. Se não tivesse ocorrido em um bar, Tony poderia ter enfrentado um resultado fatal. O indivíduo teve que cobrir suas despesas médicas, cumprir 6 meses de serviço comunitário e passar por aconselhamento de controle da raiva. Durante o julgamento, um aspecto significativo foi meu relato detalhado de suas ações passadas fornecido ao advogado de defesa.
Após o veredito, o juiz aconselhou Tony a encontrar um novo hobby, alertando que seu atual hobby de perseguir mulheres casadas poderia levá-lo à morte. Na verdade, eu compareci ao julgamento, preparado para testemunhar. No entanto, depois de ouvir minha narrativa, o advogado recusou meu testemunho, mas ainda queria que eu estivesse presente para desequilibrar. Eu podia sentir pelo seu comportamento que ele estava ansioso por um confronto. No entanto, ele sabiamente seguiu o conselho do advogado pela primeira vez. Voltamos para minha cidade natal. O primeiro encontro com minha mãe a chocou. Apesar da comunicação agradável quando voltamos para casa, expliquei minhas ações a ela, o que a levou a perceber, em lágrimas, que estava sendo manipulada novamente. O que vem depois? Você vai me expulsar? Você teve sua satisfação e sua vingança, então agora estou farto? Eu silenciosamente suportei sua explosão, admitindo minha culpa, até que ela esgotou suas reprovações. Você está certo. Eu me comportei terrivelmente. Mas se você for honesto, você vai admitir que pediu por isso, pelo menos até certo ponto. Eu originalmente planejei te expulsar assim que terminasse, mas de repente eu tenho sentimentos por você. É isso. Fique comigo até resolvermos nossas emoções. Se você quiser ir embora, ou se eu decidir que é hora de você ir embora, eu lhe darei dinheiro suficiente para que você possa encontrar um lugar para viver confortavelmente por 6 meses. Depois disso, você estará por conta própria. É um acordo? Ela concordou, e nós vivemos juntos por 8 meses. Chris acreditava que a intimidade constante era a chave para o meu coração, e nos primeiros 6 meses ela quase me sobrecarregou com isso. E ela era excepcional. Enquanto alguns se destacam em pintura, escrita, mecânica ou matemática, seu talento estava na intimidade. Ela tinha uma imaginação rica, senso de humor e não havia um roteiro que ela não usasse. Em um contexto não íntimo, eu a achei engraçada e charmosa. Quando começamos a namorar, perguntei a ela sobre suas aspirações, e um mês depois ela me revelou algumas peças de cerâmica. Essas peças foram criadas com cuidado, exibindo uma gama de emoções, do humor à tristeza. Alguns eram puramente decorativos, enquanto outros eram funcionais. O que mais me surpreendeu foi que ela era a artista por trás deles. Acontece que ela tinha sido aprendiz de seu tio, um renomado ceramista da área com peças exibidas em galerias de prestígio como a National Gallery e a Smithsonian. Ansiosa para reacender sua paixão, fornecia a ela um pequeno prédio e todas as ferramentas necessárias para estabelecer seu próprio estúdio. A excitação era palpável quando revelei meu gesto, resultando em uma intensa conexão física que me deixou momentaneamente atordoada. Pelos próximos 3 meses, ela se dedicou ao seu ofício, trabalhando incansavelmente 6 dias por semana. Por fim, ela anunciou uma venda de sábado no jornal local, atraindo uma multidão considerável, muitos dos quais se lembravam do tio dela. Cada visitante recebeu um bilhete numerado, permitindo que selecionassem 3 peças durante a rodada inicial. A resposta entusiasmada indicou um futuro promissor para o negócio dela, com preços superando minhas expectativas. Ficou evidente que seus talentos se estendiam muito além do reino da intimidade. 2 meses depois, enquanto eu estava sentado à mesa da cozinha, ela entrou na sala. Sandy vinha dando dicas sobre um arranjo mais permanente até cerca de 6 semanas atrás, quando ela parou abruptamente. Os alarmes começaram a soar na minha cabeça. Decidi dar uma olhada profissional. Acontece que era um colega ceramista, alguém de quem ela era próxima quando começou no ramo. Eles se encontraram na loja dela pelo menos 3 vezes, e eu nem sabia que o sofá do escritório dela podia virar cama. No momento em que ela entrou, ela percebeu que eu sabia. Para seu crédito, ela não tentou argumentar ou defender seu caso. Ela simplesmente suspirou e pediu até o fim de semana para reunir seus pertences. Eu atendi seu pedido de tempo e até mesmo lhe dei algum dinheiro para ajudá-la até que seu negócio se estabilizasse. Era algo que Charlie teria desejado. A triste realidade é que eu tinha previsto isso. Eu tinha olhado para o passado dela e descoberto que ela tinha traído um namorado e um noivo antes. Com Charlie, parecia ser normal. Se ela não tivesse ficado comigo, ela teria traído Tony, ou outra pessoa eventualmente.
Ao longo dos próximos 20 anos, ela se casou e se divorciou mais 4 vezes, cada uma terminando devido à sua infidelidade. Notavelmente, ela até avisou os 2 últimos cônjuges que ainda escolheram se casar com ela. Não perdi tempo. Entrei em contato com o Edunter e em 6 semanas estava de volta à Arábia Saudita. Concluí mais 2 contratos, o que aumentou significativamente minhas economias. Graças a um consultor de investimentos experiente, meu pé de meia estava se aproximando de 3/4 de milhão. Isso foi logo depois que a economia sofreu um golpe, e eu estava pensando em comprar uma casa legal ou algumas propriedades de investimento. O agente apresentou várias opções atraentes, mas cada uma tinha suas desvantagens. Finalmente, eles me apresentaram um conjunto de apartamentos, 12 duplexes que precisavam de uma reforma séria. Embora fossem estruturalmente sólidos, anos de negligência tinham cobrado seu preço. Comprei-os com um desconto profundo, o que me permitiu fundos amplos para reformas. Embora eu tenha contratado empreiteiros para certas tarefas, eu pessoalmente cuidei de muitos reparos, como telhados, pinturas e pisos. Encanamento e trabalho elétrico estavam além da minha especialidade, então eu os confiei a profissionais. Em 3 meses, 8 unidades estavam ocupadas, e após um ano, todas estavam totalmente reformadas com uma taxa de ocupação média de 90%. Conforme a economia melhorou, eu os vendi pelo quádruplo do que investi. Eu já estava de olho em outro conjunto de propriedades, potencialmente herdadas, com o atual proprietário incerto sobre seus planos. Eu esperava que oferecer dinheiro os persuadisse, apesar das propriedades estarem localizadas a centenas de quilômetros de distância, já que eu estava acostumado a me mudar. Em um movimento estratégico, negociei 6 meses de ocupação sem aluguel com os novos donos dos meus apartamentos anteriores. Com 2 meses restantes, houve uma visita surpresa na minha porta, Sandy, minha ex, que eu não vi há quase 4 anos. Ela pareceu surpresa. Imediatamente, ela perguntou: "O que te traz aqui?" Ainda abrigando uma recepção fria de nossas interações passadas, ela perguntou sobre minha presença. "Eu resido aqui." "O que você precisa?" Eu respondi. Com um tom hesitante, ela explicou: "Bem, acabei de me mudar para 4 portas abaixo. Não tinha ideia de que você morava aqui. Sem mais ninguém em casa, consegui me trancar do lado de fora. Minhas chaves e meu telefone estão na bolsa, então fui de porta em porta até que alguém atendesse. Posso usar seu telefone para ligar para a empresa de administração?" Apesar das minhas reservas, permiti sua entrada, discando o número para ela, pois eu o sabia de cor. Enquanto ela falava com a administração detalhando sua situação, a assistência garantida chegaria prontamente. Como tinha começado a chover, ofereci-lhe abrigo, ocupando-me com as malas. Enquanto ela olhava para as fotografias que enfeitavam minhas paredes e mesas, imagens de Charlie, mamãe, meu padrasto, papai, amigos da Arábia Saudita e antigos colegas de colégio e faculdade, incluindo 1 ou 2 de Chris, inundaram as memórias. Durante um período em que ela estava entre cônjuges, reacendemos nossa conexão por alguns meses após meu retorno. No entanto, quando esclareci que não tinha intenção de me casar com ela, ela gradualmente se afastou. Seu negócio floresceu, e ela sabiamente garantiu sua separação de todos os casamentos. "Nenhum de mim?" A voz de Sandy tinha um tom de mágoa, deixando-me perplexo. "Nenhuma", respondi. Eu as descartei quando parti para a Arábia Saudita pela primeira vez. Essas não eram memórias às quais eu desejava me agarrar. Uma pequena lágrima brilhou, me pegando desprevenido. "Por que isso importa tanto?" "Eu nunca disse isso antes, Mitchell, mas sinto muito. Eu te tratei terrivelmente. Gostaria de acreditar que cresci desde então. Refletindo sobre isso agora, não consigo entender por que fui tão arrogante, tão egoísta. Entendo se você não quiser ouvir isso, mas prometi a mim mesmo que, se tivesse a chance, pediria desculpas. Eu sei que nunca nos reconciliaremos, mas a vida me ensinou que o karma pode ser implacável, e eu não quero que você guarde ódio eterno por mim. Eu já tinha deixado de guardar ódio por ela há muito tempo. Simplesmente não valia a pena. Para ser honesto, eu não tinha mais nenhum sentimento por ela.
Eu transmiti isso a ela, o que pareceu lhe trazer algum conforto. Naquele momento, o representante da empresa de gestão chegou. Embora eu não tivesse procurado ativamente notícias dela ao retornar para casa, trechos de sua vida ocasionalmente me chegavam por meio de amigos em comum. Ela havia se casado novamente, mas terminou depois de 4 anos. Ela nunca recuperou o estilo de vida que antes compartilhávamos. Isso pareceu punição suficiente. No entanto, seu abraço ainda me pegou de surpresa. Só a encontrei mais uma vez antes de sua morte prematura em um acidente de carro aos 42 anos. Li o obituário dela, mas escolhi não comparecer ao funeral. Em vez disso, enviei um pequeno buquê anonimamente em memória dos nossos melhores dias. Viajei para a cidade, fiz check-in em um hotel e esperei a ligação do corretor imobiliário. No dia seguinte, ela ligou, informando-me que o proprietário do imóvel queria marcar uma reunião. Enquanto eu olhava pela janela da agência, ela parou em um Audi elegante. Seu cabelo vermelho fogo fluía livremente na brisa, e seu traje de negócios exalava um encanto inesperado. Protegido por óculos de sol enormes, seu rosto permaneceu elusivo, mas estranhamente familiar. Ao entrar, ela parou, travando os olhos em mim. Remover seus óculos escuros confirmou minha suspeita. Era Glória. A última vez que nos cruzamos foi há quase 6 anos em um bar. Sorrisos se espalharam em nossos rostos enquanto nos abraçávamos, passando a hora seguinte colocando o papo em dia, educadamente pedindo ao agente um tempo a sós. O que aconteceu com você? Depois da nossa conversa, você desapareceu. Eu estava esperando por outro encontro. Seus dentes brancos e brilhantes brilhavam enquanto ela falava. Segui o conselho do primeiro homem com quem fiquei em 2 anos que não queria dormir comigo. Mudei-me para cá, consegui uma promoção, procurei terapia, fiz amigos que me apoiavam, fiz exercícios, no geral, me resolvi. Abstive-me de intimidade por mais de 2 anos, e quando finalmente o fiz, foi depois do casamento. Eu lhe assegurei que valia a pena esperar, e ele concordou. Nós aproveitamos 3 anos maravilhosos juntos. Ele tinha sido dentista e reservista. Ele foi destacado, mas permaneceu seguro até ser morto enquanto se voluntariava para o governo afegão, fornecendo cuidados odontológicos para crianças. A clínica foi atingida por 5 RPGs destruindo o prédio. Eles o encontraram sob os escombros, protegendo 2 crianças que sobreviveram. Por um momento, a tristeza nublou sua expressão, então ela sorriu. Ouvi sobre o que aconteceu com Tony. Fiquei incomodada por um tempo tentando reconciliar o homem que eu conhecia com tamanha crueldade, mas eventualmente cheguei a um acordo com isso. Não posso dizer que eu teria reagido da mesma forma, mas nunca estive nessa situação. Agora, prometa que me deixará cozinhar o jantar para você hoje à noite, e nós entraremos em contato com o agente. Eu fiz, e nós fizemos. Ela não tinha certeza sobre vender, e eu não estava totalmente comprometido em investir uma quantia tão grande. Decidimos adiar a decisão, e voltei ao hotel para me preparar para meu encontro. A casa dela ficava em um bairro adorável, e depois de adquirir conhecimento sobre imóveis, estimei seu valor entre 400 e 600 mil dólares, dependendo da área e da qualidade do interior. Glória me recebeu na porta vestida com jeans e camiseta, divertida com meu traje formal. Eu deveria ter mencionado que estamos mantendo o estilo casual. Tire a gravata e o paletó. Eu lhe ofereceria uma bebida, mas estou sóbrio desde a noite em que saí daquele bar. Que tal um copo de chá em vez disso? Tendo me abstido amplamente de álcool devido ao meu tempo no exterior, não me importei nem um pouco. Ela insistiu que eu a ajudasse com o jantar. Depois de colocar a caçarola no forno, ela me deu um tour pela propriedade. 11 acres com um celeiro de cavalos, espelhando seus vizinhos. Uma piscina olímpica, banheira de hidromassagem, piscina, casa de hóspedes e uma academia completa. Ajustei minha estimativa para cima em 1/3. Ela riu. Sei que é muita informação para uma pessoa, mas a verdade é que adorei esta casa. Jimmy comprou para mim como presente de casamento, ela disse, seus olhos marejados enquanto eu a abraçava. Sua afeição por ele era evidente. Durante o jantar,
ela mencionou que raramente usava a academia em casa, preferindo a Y. Ela acreditava que isso a ajudava a ficar com os pés no chão. Contei a ela tudo o que eu estava fazendo desde a última vez que nos vimos. Por que você não se casou de novo? Ela perguntou. Dei de ombros. Nunca conheci ninguém que eu quisesse tanto. Havia uma ruiva atraente que eu estava de olho, mas ela desapareceu anos atrás. Acho que estou segurando uma tocha por ela desde então. Ela riu, entendendo a brincadeira. Então seu tom ficou sério. Muitas vezes me perguntei como seria estar com você, e agora estamos aqui, ambos solteiros. Eu não me importaria de ser cortejada por alguém por quem sempre tive uma quedinha. Só saiba, as chances de me levar para a cama são mínimas, a menos que estejamos prontos para nos comprometermos seriamente um com o outro. Aqui estava, o ápice da nossa noite. Risadas, facilidade na companhia um do outro. Eu a ajudei a lavar a louça e, em troca, ela me convenceu a assistir a um filme de mulherzinha na sua TV gigante, segurando minha mão enquanto nos sentávamos juntos. Isso foi o suficiente. Nós nos tornamos sócios no negócio de apartamentos. Em troca de uma participação de 50%, eu renovei os apartamentos e dediquei todo o meu tempo livre a ela. Enquanto tínhamos sessões de amassos apaixonadas, ela manteve seus limites, e foi só até aí. Essa rotina persistiu pelos últimos 6 meses. Ultimamente, ela vinha dando dicas sobre um compromisso mais profundo, mencionando restrições de tempo. Nunca conheci uma mulher tão apaixonada pela ideia de ter filhos. Agora me encontro nesta cafeteria pitoresca, girando distraidamente o anel de diamante em minha mão. Esta noite, pretendia propor uma união formal, uma parceria igualitária em todos os aspectos, exceto o que ela já tinha com seu falecido marido, um respeito que eu considerava necessário. Imaginei um futuro em que expandiríamos nossa família. Estava confiante de que ela concordaria. Não vou pedir sorte, pois tenho certeza de que não vou precisar dela.